Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos conclusão, restauração e prosperidade. E também oramos, ó Deus, para que a tua glória e a tua presença encham a nossa vida. Sim, que dentro da nossa casa tua presença esteja lá, Senhor. Nós oramos para que tudo aquilo que não é do Senhor se afaste e saia do nosso caminho. Repreendo toda inveja, repreendo toda palavra contrária, repreendo todo tipo de seta maligna lançada contra a mente, contra os corações, e declaro: não prosperará nenhum mal contra a vida dessa pessoa. Também quebramos todo tipo de encantamento, todo tipo de obra maligna invocada, preparada contra a vida dessa pessoa. E eu digo: não prosperará nada de mal das trevas na vida dela. O sangue de Jesus está sobre ela, o sangue de Jesus está sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu caminho, no nome de Jesus. Amém? Declare comigo: eu creio. Estamos no segundo dia da consagração, nesse propósito que Deus colocou. E eu creio que Deus está agindo, Deus está operando. Nós estamos nos preparando para algo que Deus irá fazer. Eu creio no poder da consagração e eu creio que vamos ter respostas desse tempo que nós estamos tendo aqui. E se você está aqui pela primeira vez, nem sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza que até o final dessa oração Deus vai falar contigo, para você participar desses 7 dias de consagração. Deus colocou no meu coração ontem e eu estou sendo fiel a isso. Estou acreditando que antes de Deus fazer algo grande, nós devemos nos consagrar, nos preparar para isso. E essa semana estamos em consagração, crendo naquilo que Deus irá fazer. Deus me deu uma palavra. Existe pelo menos 8 lições que Jesus nos mostrou como devemos lidar com as provas em nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos desafiadores e Jesus nos ensinou a maneira certa de vencer esses desafios. Primeiro, em Mateus capítulo 26, verso 36, quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele pediu para Pedro, Tiago e João irem com ele, mas sua oração foi privada. Ele disse: vocês fiquem aqui e vigiem comigo, orem comigo, mas eu vou mais à frente para orar e para falar com o Pai. Nós devemos enfrentar as adversidades da vida ou os desafios que temos com os homens de joelho. É de joelho diante de Deus, para que possamos vencer diante dos homens. Quer ter vitória? Aprenda a orar. As pessoas buscam quando as coisas estão feias, buscam quando está dando errado, buscam quando se sentem vazios. Mas a nossa busca por Deus deve ser constante. Você deve colocar Deus para dentro da sua vida. Você tem que reconhecer o quão limitado você é e o quanto você precisa de Deus. Eu sei que é contrário à conversa que está aqui nesse mundo. Porque nesse mundo, sabe, é inflado o seu ego, é inflado quem você é. E eu até acredito que nós precisamos crer realmente que somos vencedores. Mas devemos também reconhecer a nossa limitação, nossa fragilidade e devemos nos sustentar em Deus através da oração. A oração é um reconhecimento da sua dependência do Senhor, de quanto você precisa de Deus na sua vida. O diabo quer nos tirar da oração. É por isso que você tem ânimo e pique para ficar 1 hora, 2 horas na frente de um celular, na frente de uma televisão, mas não consegue ficar 20 minutos em oração buscando a presença de Deus. Eu sei que isso é uma luta espiritual. O diabo luta para tirar as pessoas da oração.
Parece que nos últimos tempos eu tenho visto uma intensidade maior contra uma vida de oração. Até mesmo pessoas que chegam para mim e dizem assim: profeta, eu comecei a orar, mas eu estava enfrentando tanta oposição que eu parei de orar. Aí eu disse: e você fez o quê? Ela disse: não fiz nada. É isso que o inimigo tenta fazer contra a vida das pessoas. Tirá-la do único lugar que pode mudar as suas vidas, que é a oração. Eu sou um defensor da oração. Eu acredito numa vida de oração. Eu acredito que tem coisas que Deus só vai nos revelar numa vida de oração. Porque uma vida de oração, ela precisa ser sustentada por oração. Para que eu me mexa, para que eu trabalhe, para que eu cumpra meus compromissos de pai, de marido, para que eu viva os projetos aqui nessa terra, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter, gás. E isso é me alimentando, é fazendo exercício, cuidando do meu corpo, estando saudável. Bem, como que eu vou manter uma vida de oração se eu não me alimento espiritualmente? Para que eu mantenha o meu corpo físico, eu tenho que me alimentar, eu tenho que praticar exercício, tenho que cuidar da minha mente, tenho que cuidar do meu corpo. E para a minha vida de oração, para a minha vida espiritual, como que eu vou manter a minha vida espiritual sem oração? A oração é como a água que você bebe. A oração é como o alimento sólido. Segundo, Jesus enfrentou as provas porque ele não buscou a sua vontade, senão a vontade do Pai. Na oração, no Getsêmani, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava tendo que beber um cálice muito amargo, que era o cálice da morte, da traição, da decepção. No entanto, ele estava convicto de que a vontade de Deus deveria prevalecer sobre a sua vontade. Esse é um dos segredos para vencer prova. É você colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. É você colocar a direção de Deus acima do que você pensa, acima da lógica, acima daquilo que é natural. Quando nós colocamos a vontade de Deus à frente da nossa vontade, certamente vivemos o extraordinário de Deus. Quer vencer as provas da vida? Quer vencer os grandes obstáculos, as grandes montanhas? Aprenda a colocar a vontade de Deus à frente da sua vontade. Terceiro, apesar de sentir-se angustiado até a morte, não se deixou vencer de como se sentia, senão que enfrentou a situação com firmeza e com valentia. Esse é um dos segredos para vencer as provas, é não dar ouvidos às emoções negativas. Aquelas emoções que lhe colocam para baixo, aquelas emoções que lhe fazem desistir. Como as pessoas têm dado ouvidos às suas emoções. Como as pessoas têm inclinado os seus ouvidos para ouvir as emoções negativas. Eu desisto, eu não quero mais, isso não é para mim, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo, eu tenho medo. Ei, se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, se queremos vencer as provas da vida, nós precisamos deixar de lado as emoções negativas. Em Mateus 26, 46, Jesus disse: levantem-se, vamos, aquele que me trai está aqui. Jesus não correu, você não vê Jesus subindo nas árvores, você não vê Jesus se escondendo, você não vê Jesus pegando em armas para tentar se defender, ou Jesus, preparando um grupo de elite para protegê-lo. Não, com firmeza, ele sabia que tinha que enfrentar isso, e ele foi cara a cara com seu adversário, e ele estava ali para cumprir a sua missão. O quarto passo para vencer a provação é não deixe que a amargura, o ressentimento domine em você. Jesus chamou de amigo quando Judas veio para entregá-lo. A quem o traiu, a quem entregou, aqueles que o odiavam. O seu amigo íntimo, o seu discípulo, aquele que foi mentoreado por ele, aquele que lhe ministrou coração a coração.
aquele que lhe deve ter pego nas mãos muitas vezes e ter dito: é assim que você vence um problema. Nós, quando lemos para Judas, vemos o pior da humanidade, que é o espírito traiçoeiro, o espírito da deslealdade, aquele que não consegue se manter fiel. E Jesus, quando recebeu o beijo de Judas, Jesus disse: amigo, a que vieste? Você vai vencer as provações da vida se você agir como Jesus, perdoando os seus adversários, perdoando aqueles que não conhecem você e mesmo assim estão batendo em você, perdoando aquelas pessoas, sabe, que fazem de tudo para lhe atrapalhar. Eu penso e eu quero deixar uma consideração minha, que muitas vezes no meio cristão, as pessoas, em vez de se ajudarem, elas estão se dividindo. Em vez de todo mundo remar para o mesmo lado, é um brigando com o outro e isso não ajuda ninguém. Na verdade, só existe perdas quando você entra por esse caminho. Mas sabe o que eu tenho feito? Eu vou falar de mim. O que eu tenho feito? Eu tenho focado na minha missão, que é ensinar as pessoas a ouvir a Deus, sendo um intercessor, abençoando a vida de pessoas, porque se eu começar a prestar atenção num, a prestar atenção no outro, daqui a pouco eu estou desviado. Se você quer vencer as provas da vida, não alimente ressentimentos, cumpra a sua missão, aprenda a perdoar, a seguir em frente, a não parar por causa daqueles que discordam de você, por causa daqueles que lhe perseguem, por causa daqueles que lhe traem. Continue. Quinto, Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários e ajudou quem tinha a intenção de fazer o mal a ele. A Bíblia diz que Pedro, quando os soldados foram dar de mão em Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha. Poderia até matar o soldado. Deve ter sido um livramento de Deus. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele soldado. Mesmo com a orelha cortada, Jesus restaurou. E sabe por quê? Porque Jesus sabia que a sua luta não era contra carne e sangue. A sua luta era espiritual. Satanás manipula as pessoas, ele manipula as situações e ele tem um objetivo: que você agrida, que você parta para cima, que você faça justiça por suas próprias mãos, que você se vingue. Mas Jesus nos mostrou como vencer as provas. Ele nos mostrou que, apesar das provas que existem na nossa vida, por mais que as pessoas estejam sendo ingratas e injustas, nós devemos fazer o bem. Nós devemos, realmente operar no amor de Deus. E é isso que faz com que o poder de Deus aumente na nossa vida. É isso que faz com que Deus libere livramentos, prosperidade e graça para a nossa vida. Sexto, ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus sabia quem ele era, então ele não se ofendia com os soldados ridicularizando ele, difamando ele. Ele não se ofendia com aquilo que diziam para ele: você é um falso profeta, você é um agitador, você não é filho de Deus, você não é nada. Jesus não se ofendia com isso, ele não deixava com que isso entrasse no seu coração. Ele venceu as provas da vida, ignorando aquilo que diziam dele. Você vai vencer ignorando aquilo que atacam você, fofocas, mentiras, enganos, gente se levantando contra você. Sempre vai acontecer isso. As pessoas precisam saber quem elas são, para que elas não sejam manipuláveis. Sétimo, não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Talvez essa seja uma das coisas mais duras, mas é a grande verdade. Tem sempre aquelas pessoas que dizem: quem não deve, não teme, né? E se não fez nada, tem que falar. Mas aqui a Bíblia nos diz em Mateus 26, versos 62 e 63, o sumo sacerdote se levantou e perguntou: não vais responder? E Jesus guardou silêncio. É isso que diz. Como não responder
quando você está sendo atacado? Como dar a outra face, como Jesus ensinou, quando você está sendo, atacado e estão lhe injustiçando? Só consegue isso quem é um verdadeiro discípulo de Jesus? E para encerrar a palavra, Jesus sabia a razão pela qual havia de passar por tudo o que passou. E ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Ele estava enfocado na vitória que teria no final, na recompensa. E é isso que me acalma. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um verdadeiro exemplo. Que diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando, Jesus, ele soube, se posicionar. Ele sabia que aquilo tinha um propósito. E ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dele. E que ele estava sendo conduzido por Deus. Ele iria enfrentar a cruz, mas queria ter vitória sobre tudo. Iria romper, iria avançar e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele sabia que ele estava obedecendo o Pai. E há momentos da nossa vida que nós temos que ter exatamente essa consciência. Se eu estou obedecendo o Pai, eu não tenho que temer. Se eu estou em obediência, Deus vai prover. Se eu estou no caminho certo, não importa o tanto de pessoas que se levante contra mim, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer enfocado, porque Deus tem para mim coisas maiores. Eu gostaria que você escrevesse isso nos comentários. Escreve aí, vou vencer todas as provas no nome de Jesus. Escreve aí, vou vencer todas as provas no nome de Jesus Cristo. E quem entrou agora aqui nessa oração, eu quero convidar você e falar ao teu coração. Faça esses dias comigo de consagração. Mesmo que você esteja no segundo dia da consagração e você diga, puxa, eu perdi já um dia, então não adianta. Vá um dia a mais. Vá um dia a mais, independente de quando você está começando, faça 7 dias de consagração. Entrega alguma coisa a Deus e eu sei que você vai ter resposta dessa atitude de fé, esse ato profético, porque Deus vai responder. Amém? Deus vai responder. E eu quero dar aqui um testemunho rapidamente para você. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida de pessoas aqui. E eu recebi o testemunho da Maria e ela escreveu assim: Paz, profeta, minha tireoide desregulou e durante 3 meses passei muito mal, emagreci 25 quilos, o que desencadeou outras doenças. Acompanho suas orações e participo das campanhas. Fiz vários exames, todos mostravam minha tireoide totalmente desregulada. Orei, entreguei todo o meu sofrimento a Jesus. Há 15 dias minha médica pediu novos exames para indicar um medicamento adequado e, para minha surpresa, estou totalmente curada. Os hormônios da tireoide estão todos normais e não será preciso tomar remédios, para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Essa mulher emagreceu 25 quilos por causa de uma tireoide desregulada. E olha, a sua firmeza nas orações trouxe a cura total e completa a ela. Eu não sei qual que é o teu problema, mas eu sei que Jesus Cristo pode mudar essa história. E se você tem um testemunho para nos dar, acessa meu site www.profetavinicius7.com.br e testemunha o que Deus fez na tua vida. Sela a tua bênção testemunhando, sela o teu milagre testemunhando. Amém? E antes de declarar o Salmo 91, quero falar rapidamente dos meus livros novos. O livro Café com Jesus, esse livro aqui está sendo assim maravilhosamente compartilhado. Até pessoas, de outras religiões estão adquirindo esse livro, porque a pessoa, quando ela acorda pela manhã e a primeira coisa que ela ouve é a palavra de Deus, depois ela recebe direções proféticas, o dia dela é outro. E aqui você vai ler um versículo bíblico, você vai receber direções proféticas, aqui embaixo você vai fazer uma oração junto comigo, e aqui você vai escrever a punho a sua própria oração. Aqui a punho a sua própria oração. Tenho certeza que esse livro aqui vai te abençoar muito, é um devocional para você ler todos os dias. Esse livro aqui é o livro Sonhos,
para você entender um pouco melhor de como que Deus fala, de como que Deus se revela, você pode adquirir nossos livros pelo site www.profetavinicius7.com.br. Sabe o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão adquirindo o livro para elas e estão dando de presente para os seus amigos, para as pessoas próximas dela. Teve uma senhora que levou 15 livros para dar para todas as amigas dela. E ela disse assim para mim: profeta, sabe por que eu estou levando esses livros? Porque esse livro aqui é o que as pessoas estão buscando, elas estão buscando direções para a vida dela. Então eu estou levando, vou dar de presente para todas. Bem, se você quer adquirir nosso livro, acessa nosso site, já dá de presente para mais alguém, vai ser bênção em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91 e quero pedir para você que está aí, deixa a tua curtida nessa oração. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e comece a orar conosco. Deus está falando contigo. Se Deus está falando contigo, só obedeça. Comece a seguir. Vamos andar juntos. Deus está falando contigo. Você chegou aqui nessa oração por um propósito. Amém? Deus não une pessoas, une propósitos. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Manda para o máximo de pessoas que você puder essa oração agora. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aí nos comentários tua necessidade, teu pedido de oração, a graça que você quer alcançar e nós vamos orar agora. Amém? Há poder no nome de Jesus e nós vamos orar. Pai santo e justo, no nome poderoso de Jesus Cristo, consagramos a Ti a vida de cada pessoa, o pedido de cada uma delas e profetizamos, Pai, haverá conclusão, haverá restauração e haverá prosperidade, no nome poderoso de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está enfrentando provas na vida, dá para ela força, dá para ela resiliência, dá para ela graça e ajude-a, Pai, a não desistir, a não desanimar, a não parar. Que a força do Senhor venha sobre ela agora. Venha um fortalecimento do Senhor sobre a vida dela. Que ela seja tocada pelo Teu poder, que ela seja tocada pela Tua graça, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que tudo aquilo, Pai, que está tirando as forças dela, tudo aquilo que está atacando ela, tudo aquilo que foi levantado contra ela para desfocar, para distraí-la ou para desanimá-la, eu oro agora em nome de Jesus para que toda barreira, todo levante das trevas caia por terra e que todo mal levantado contra ela, direcionado, seja confundido agora pelo poder e a autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, renda-se a Jesus Cristo, ao seu poder. Libera da tua graça, Pai.
libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua família, sobre sua casa. Eu oro, Senhor, para que as grandes portas se abram. Eu oro para que milagres sejam liberados na sua casa, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Pai, todo aquele que está expandindo, todo aquele que está multiplicando, todo aquele, Pai, que precisa da graça, do favor do Senhor para esse novo tempo que está vivendo. Senhor, libera da tua graça, libera do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dela e que nenhuma seta inflamada de Satanás permaneça na mente, permaneça no coração dessa pessoa. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, infecção, alergia, problemas no sangue, problemas nos hormônios. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa. Eu digo a alergia, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, rendam-se a Jesus Cristo. Todo tipo de problema de diabetes ou todo tipo de problema de feridas no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Agora eu digo ao câncer, as células cancerígenas, rendam-se a Jesus Cristo e ao seu poder agora. Toque com teu poder nesta casa, Pai. Toque com teu poder na vida dessa pessoa, que toda perturbação noturna, pesadelo, opressões à noite dentro dessa casa cessem completamente no nome de Jesus e que a vida de Deus toque nessa pessoa. A vida de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família e que todas as áreas da tua vida sejam visitadas pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Diga comigo, eu recebo, eu recebo, eu recebo em nome de Jesus. E você que quer aceitar esses 7 dias de consagração, escreve aqui nos comentários a palavra consagração, que é ligado na terra e ligado no céu. E venha orar comigo 6 e 7 da manhã e 18 horas. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe. E lembre-se, Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. Fique na paz, um forte abraço e até mais.
boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós declaramos: o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nós declaramos novos começos, novas portas e muita saúde. Eu abençoo esta casa, Pai, para que dentro dessa casa haja paz, para que na vida e no caminho dessa pessoa haja paz. Afasta as contrariedades espirituais, afasta, Senhor, toda a maldade, toda a inveja, todo investimento ou programações espirituais do mal contra a vida dessa pessoa seja quebrado. Eu uso aquela palavra, Senhor, que me diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Declaramos, Pai, sem eficácia toda maldade direcionada contra nós. Declaramos sem poder toda praga e toda palavra maldita direcionada a nós e a nossa casa. Nos guarde, Pai, nos proteja, nos livre do mal e nos conduza, Pai, em segurança, em paz, guiados pelo Teu poder e guiados pelo Teu Espírito. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero poder compartilhar nessa noite uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que nessa oração que nós estamos esses 50 dias, muitas coisas vão começar, muitas coisas vão se abrir. E eu quero que você declare isso com palavra profética na sua vida. Escreve aqui nos comentários: muita coisa vai se abrir nos próximos dias para a minha vida em nome de Jesus. Escreve aí como palavra profética. Amém? Muitas coisas vão se abrir em nome de Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer, muitas vezes eu orei algo a Deus e Deus trouxe alguém até mim. Ou Deus fez o que uma pessoa lembrasse de mim. Talvez você pense que você não é notado. Você é notado por Deus sempre. E Deus tem os seus escolhidos aqui nessa terra, porque às vezes a gente pensa que todo mundo está seguindo o seu caminho. Não. Tem pessoas que estão obedecendo a Deus. E essas pessoas, quando Deus fala com elas se movem para ajudar você. Deus tem amigos para você. Deus tem conexões divinas para você. Deus tem gente que Ele vai mover. Deus tem gente que Ele vai mover até você. A Bíblia nos diz que Abimeleque foi um homem que viu, olhou para Sara e quis ela como esposa. E Abraão, para ter entrado na terra de Abimeleque, ele teve que mentir. Não digo que ele fez certo, ele fez errado. Mas ele mentiu, tentando se proteger, que Sara não era sua esposa, era sua irmã. E Abimeleque tomou ela para ser sua mulher. E a Bíblia diz que Deus veio à noite, em sonho, para Abimeleque e disse: devolva ela para o seu marido, senão você vai ter consequências disso. Foi muito forte. Abimeleque se acordou, chamou Abraão e disse: olha, está aqui tua mulher, eu não quero nada com ela. Você mentiu para mim, você poderia ter me matado, a mim e a minha casa. Você tem que entender uma coisa: Deus está trabalhando a seu favor sempre que você ouve a Ele. Abraão mentiu e isso não estava certo. Mas uma coisa você tem que entender: Abraão ouvia a Deus. Ele cometia erros, porque até uma pessoa que ouve a Deus pode errar. Mas na maior parte das vezes Abraão obedecia a Deus.
ele era dirigido pela voz de Deus. E toda pessoa que é dirigida pela voz de Deus, Deus move as pessoas a seu favor. Deus move as coisas a seu favor. Então deixa eu profetizar essa palavra porque ela é profética para a tua vida. Deus vai falar com pessoas a teu respeito. Deus vai falar com pessoas a teu respeito. Ontem, olha que tremendo, ontem, Deus tocou na vida de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, para entregar uma palavra para mim. Deus tocou numa pessoa lá do Rio Grande do Sul para entregar uma palavra para mim. Aí você pergunta, como é que pode, né, Deus moveu uma pessoa de tão longe, profeta, para falar com você? Porque Deus usa as pessoas para falar conosco. Deus usa as pessoas também para nos abençoar. Deus usa as pessoas também para abrir uma porta. Às vezes, sabe, você está esperando tanto que alguém te ajude, você está esperando tanto que uma pessoa, sabe, sinta no coração de lhe abençoar, sinta no coração, sabe, de lhe ajudar em relação a um negócio, a um projeto seu, ou ajudar você com seu filho, e parece que as pessoas estão totalmente, assim, fora do nosso contexto, estão, sabe, distantes da nossa vida, e às vezes a gente pede ajuda para essas pessoas, a gente recebe um redondo não. Sabe por quê? Porque não é dessa forma que Deus vai usar as pessoas. Deus vai usar as pessoas se você ir a Deus. Se você ir a Deus, se você começar a agradar a Deus e você está nos lugares que Deus quer que você esteja, certamente, porque as pessoas pensam que ouvir a voz de Deus não traz ação junto. Ouvir a voz de Deus traz uma instrução, mas traz uma ação também. Às vezes, para Deus trazer para a nossa vida aquilo que a gente precisa, para o nosso caminho, nós precisamos seguir uma instrução de Deus. Abraão estava seguindo uma instrução de Deus. Toda pessoa que segue a instrução de Deus, Deus move coisas e move pessoas até ela. A Bíblia diz que o servo de Abraão foi buscar uma mulher para o filho de Abraão, Isaque. Eliezer, o Damasceno, ele trabalhava para Abraão e ele não sabia bem, né, como que ele encontraria essa mulher. Ele só sabia a direção. E o Senhor fez ele prosperar no caminho dele, porque ele encontrou no caminho dele, ele encontrou Rebeca. No caminho dele, ele encontrou Rebeca. Deixa eu lhe dizer isso porque é uma palavra profética para a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, Deus coloca as pessoas no teu caminho. Deus coloca as pessoas no teu caminho e não pense você que Deus não pode mover o coração de alguém para te ajudar. Deus pode mover o coração de alguém para te ajudar. Deus pode mover o coração de alguém, sabe, para te servir. Deus pode mover o coração de alguém para ser uma bênção na tua vida, para ser um canal de bênção. Eu tenho certeza que Deus já usou pessoas e, na verdade, já usou pessoas que estavam em reuniões muitas vezes com pessoas que de alguma maneira poderiam me ajudar no meu destino, e essas pessoas lá na hora da reunião, na conversa informal, elas disseram assim: olha, eu lembrei de uma pessoa que pode te ajudar nisso, eu lembrei de uma pessoa que você tem que dar uma oportunidade para ela aqui. Quantas vezes isso aconteceu comigo? De Deus, sabe, falar com pessoas e me abrir portas em reuniões, me abrir portas em lugares importantes. Há alguns anos atrás aconteceu isso, onde um amigo meu, olha só que um amigo assim que tem muitos amigos, então eu penso assim, eu morava lá no sul ainda, e essa pessoa, ela falou de mim para uma outra pessoa que me colocou numa lista muito seleta de um evento super importante que teve há alguns anos atrás. Eu fui uma das 50 pessoas, uma das 100 pessoas que foi escolhidas no Brasil para participar de um grande evento. Deixa eu lhe dizer, Deus nos surpreende. Deus, quando Ele quer te honrar, Ele fala com pessoas. Quando Deus quer te ajudar, Ele fala com pessoas. Deus disse para Elias assim: Elias, eu ordenei a uma viúva que te sustente.
Eu ordenei a uma viúva. Olha só, Deus dizendo, eu ordenei a uma viúva. Não pensa você que Deus não dá ordem para as pessoas. Deus dá ordem também para as pessoas para, nos ajudarem nos nossos projetos, nos ajudarem na nossa casa, para serem bênçãos na nossa vida. Deus vai falar com pessoas a seu respeito. Acredite nisso. Quando você é uma pessoa de oração, quando você é uma pessoa que ouve a Deus, Deus fala com as pessoas a seu respeito. E isso você tem que pegar como palavra profética na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração e eu vim aqui profetizar. Deus vai falar com pessoas a teu respeito. É só você permanecer em oração, é só você continuar ouvindo a Deus e Deus vai falar com pessoas a seu respeito. Deus vai falar para a pessoa se ajudar. Deus vai falar para pessoas serem bênçãos na tua vida. Deus vai falar para pessoas trazerem coisas até você. Deus vai falar para que pessoas ajudem você no novo começo. Deus vai colocar, a pessoa certa que você precisa, um médico certo. Deus vai colocar, um investidor certo. Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Você acredita nisso? Então continua orando. Continua ouvindo a Deus, porque você vai encontrar essas pessoas no seu caminho. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra, que você vai encontrar essas pessoas no seu caminho, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Antes disso, eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito na vida de pessoas. Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado pessoas. Eu quero dar esse testemunho aqui, porque eu sei que muitas coisas extraordinárias têm acontecido, Deus tem operado na vida de muita gente. A Fernanda, ela escreveu assim: profeta, na oração o Senhor falou de uma pessoa que não conseguia dormir com dor nas costas. Há meses eu tenho dor nas costas somente ao dormir, e chegava a acordar por causa da dor. Praticamente não dormia. Quando o Senhor falou isso, eu estava com a dor naquele momento. Tomei posse daquela palavra e na mesma hora a dor passou e dormi o restante da noite. Os médicos diziam que minha dor era estresse, nada era achado nos exames, mas eu fui curada na mesma hora que o Senhor falou. E eu vou dizer agora uma coisa interessante sobre essa dor. Às vezes é enfermidade, às vezes é estresse, tá? Mas às vezes é espiritual. Você sabia que tem certas coisas que são espirituais? Então, tem certas coisas que a palavra, a voz de Deus, a palavra profética, ela vai atingir em cheio. Aquilo que é espiritual, a palavra profética, ela vai ir ao destino disso, ela vai confrontar o mal ali e vai sair. No teu caso, até podia ser estresse. Eu acredito que era espiritual. Tem coisas que é espiritual. Mas também pode ser estresse. De qualquer forma, saiu e glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Então, entenda isso. Tem coisas que são espiritual. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você acessar o nosso site www.profetavinicius17.com.br, conhecer os nossos livros que têm abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ore por nós também, estamos na televisão, de domingo a domingo na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 horas da manhã na Rede TV. E domingo agora, se Deus quiser, já estarei de volta em São Paulo e vou ministrar às 9 horas da manhã. Anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Domingo, 9 da manhã, se Deus quiser, certo? Fico até sábado de madrugada em Portugal e depois já pego o voo de volta para São Paulo, se assim Deus permitir. Amém? Muito bem, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel,
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Coloca aqui nos comentários o que você quer começar nesses 50 dias. Coloca aqui as portas que você está esperando que se abram para você. E coloca aqui nos comentários também qual a área da sua saúde ou da pessoa que você está orando que precisa de um milagre. Amém? Coloca aqui nos comentários e nós vamos orar agora nesse momento no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, vem com teu poder agora e toque com teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu oro nesse momento, Deus, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça. Eu oro, ó Deus, para que nesse momento o Senhor toque na vida de pessoas, o Senhor transforme pessoas, mude realidades, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. E eu oro, Senhor, para que nesse momento o Senhor envie para o caminho dessa pessoa os ajudantes do destino dela. Senhor, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem dá ordem aos homens. Por isso eu oro, Pai, para que no caminho dessa pessoa entre a provisão, no caminho dessa pessoa entre a oportunidade, que as portas se abram para a vida dela nesse momento, que o Senhor use pessoas, e use também, Senhor, aquilo que o Senhor quer, para trazer a resposta a ela, para trazer a bênção para ela, para trazer um milagre até ela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nesse momento eu oro para que o Senhor traga pontes espirituais, o Senhor traga conexões divinas, Pai, pessoas certas para aquilo que ela precisa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a providência divina esteja ativa nessa oração. Traga providência, Pai, para a vida dessa pessoa. Traga providência, traga cuidado e os detalhes que essa pessoa está aguardando. O desfecho em documentos, o desfecho em papéis, as pessoas certas que ela está buscando para a vida dela, para o caminho dela, para a empresa dela, para as pessoas que são necessárias para aquilo que o Senhor colocou na vida dela. Senhor, vá colocando cada pessoa certa no caminho dela. Vai colocando, Senhor, no caminho dela as pessoas certas. Eu te peço em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga as pessoas certas neste momento. E também oro para que toda pessoa que está ansiosa, está angustiada, está cansada, ela está oprimida, que nesse momento toda opressão, todo peso seja arrancado, todo peso seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que aqueles que estão doentes fisicamente sejam curados agora. E toda pessoa que se sente amarrada, que se sente presa, e até mesmo dores, Pai, dores que são espirituais, enfermidades que são espirituais, que sejam agora curadas, que sejam livres e que toda enfermidade física seja tocada pelo Teu poder. Senhor, Tu és um Deus de maravilhas. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. E o Senhor nos disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. No nome de Jesus Cristo, ser curado. No nome de Jesus Cristo, ser livre. No nome de Jesus Cristo, que toda amarra saia da vida dessa pessoa. Toda pessoa que está amarrada espiritualmente seja livre, seja liberta. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Ser livre, ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Conto com você agora para compartilhar com 7 pessoas a oração. E que por 7 caminhos toda a maldade vá embora. Compartilhe com 7 pessoas. Que Deus te abençoe e amanhã, se Deus quiser, estarei ao vivo junto com vocês aqui às 6 horas da manhã. Um abraço a todos, Deus os abençoe e lembre-se, Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. Fique na paz e que Deus os abençoe.